Olá, eu sou o Mozart Ornelas e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Muita gente coloca uma meta na vida. Alguns planejam viajar pelo mundo, outros pensam em comprar a casa própria, enquanto há os que são mais radicais e almejam um dia realizar o sonho de saltar de paraquedas. Eu não sei vocês, mas eu, sempre que vejo vídeos e imagens das pessoas saltando de paraquedas, já começo a suar as mãos de nervoso. E se, por exemplo, o paraquedas não abrir? Certamente a pessoa irá morrer, até porque cair de tão alto acaba com qualquer chance da pessoa sobreviver, certo? É aí que você se engana. Apesar de parecer que um ser humano não tem chance alguma ao cair de uma altitude entre 8 a 12 mil pés, acreditem, existem indivíduos que passaram por esse tipo de situação e sobreviveram. E eu posso provar o que eu estou afirmando. Antes de eu explicar para vocês o que acontece quando pulamos de paraquedas e como sobreviver, deixe-me contar alguns casos de pessoas que conseguiram essa façanha. Para começar, vamos voltar para o ano de 1944, quando muitos países se enfrentaram na Segunda Guerra Mundial. Um bombardeiro britânico tentava escapar do território alemão após cometer um ataque contra eles. Dentro do avião estava o sargento Nicholas Alkmaar. Ao perceber que o seu avião tinha sido atingido, Nicholas olhou para trás e percebeu que o paraquedas que salvaria sua vida estava pegando fogo. Nicholas tinha duas escolhas: ou morria sendo abatido junto com os destroços do avião, ou pulava em queda livre e tentava contar com a sorte. E aí, o que você faria nesse momento, hein? No caso de Nicholas, ele resolveu tentar a sorte e pulou do avião, mesmo sem paraquedas. Ele estava a uma altitude de 5.500 metros. E adivinhem? Sim, ele sobreviveu. Ao pular, Nicholas primeiro caiu em um pinheiro, que os galhos ajudaram a diminuir a sua aceleração. Logo depois, em vez de cair em um solo duro, ele deu a sorte de cair em cima de uma neve fofa, o que ajudou ainda mais a amortecer sua queda. No fim das contas, Nicholas teve apenas um joelho torcido e alguns arranhões. Quando os soldados alemães o encontraram, eles não acreditaram na história que Nicholas contou, mas depois de analisarem os destroços, eles concluíram que não havia outra explicação e acreditaram na versão dele, dando até um certificado a Nicholas pelo seu feito. Em 1971 foi a vez de uma mulher chamada Julianne Koepke sobreviver a uma queda de 3.000 metros de altura. Na véspera de Natal, Julianne, que tinha 17 anos na época, estava voando com sua mãe e mais dezenas de outros passageiros. Em certo momento da viagem, começou uma forte turbulência. Depois, o avião foi atingido por um raio e acabou caindo. Como resultado, todos os 91 passageiros, incluindo a mãe de Julianne, morreram. Milagrosamente, Julianne conseguiu sobreviver à queda. Ela disse que se lembra do barulho do vento enquanto caía e que depois disso ficou desacordada. Quando ela despertou, estava com a clavícula quebrada e alguns arranhões. Ela ainda teve que passar por vários corpos para conseguir sair dos destroços do avião. Por viver na Amazônia peruana, ela sabia muito bem como sobreviver na selva. Depois de 11 dias, ela foi encontrada em uma cabana e levada para a cidade mais próxima. Em um caso mais recente, Chynna Richardson pulou de paraquedas em outubro de 2005 nos Estados Unidos. O instrutor de Chynna era seu próprio namorado, Rick West, o que a deixou ainda mais segura. Ele tentou ensinar tudo o que sabia para ela e, por achar que ela estava confiante, disse que era seguro fazer um salto solo. Porém, essa era a primeira vez que Chynna saltava. No salto, o paraquedas e o reserva acabaram falhando. A falta de conhecimento dos equipamentos acabou fazendo Chynna cair no chão e sofreu diversos ferimentos. Ela quebrou a pelve em 2 lugares, fraturou uma perna e perdeu 6 dentes. Agora, sabe qual é o mais surpreendente dessa história? Ela sobreviveu. E sabe o que é muito mais surpreendente que isso? No hospital, ela descobriu que estava grávida. Por mais louco que isso possa parecer, o bebê não sofreu nenhuma sequela ou trauma e nasceu 8 meses depois, completamente saudável. Todos esses casos confirmam que sim,
é possível sobreviver a uma queda livre sem paraquedas. Mas como? Bom, antes de eu explicar passo a passo das melhores coisas para se fazer caso você se encontre em uma situação como essa, vocês precisam relembrar algumas coisas da física que foram ensinadas para você na escola. Quem lembra que a gravidade é um tipo de aceleração? Na superfície da Terra, ela corresponde a mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, ao menos em teoria, quando somos atraídos pela gravidade da Terra, nos deslocamos em direção a ela com a mesma aceleração. Ou seja, a sua velocidade aumentará cerca de 10 metros por segundo a cada segundo que passar, independentemente se estamos falando de 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor. Mas, como eu disse, isso se aplica na teoria, porque na prática devemos levar em consideração a atmosfera. O atrito do ar gera alguma resistência e acaba impondo um limite de velocidade máxima que um corpo pode atingir. Por exemplo, uma pessoa que pula de paraquedas e está de bruços, a velocidade pode chegar a 55 metros por segundo, ou 198 quilômetros por hora. Isso significa que em uma queda livre, o ar irá te ajudar a ter uma velocidade limite. Mas isso não ajuda muito, considerando que cair a uma velocidade de 195 km por hora nos faria explodir no chão. Porém, levando em consideração a atmosfera, é 1000 vezes melhor ser 1 quilo de isopor nesse momento do que 1 quilo de chumbo. Isso porque o isopor ocupa mais espaço e tem uma superfície maior, que consequentemente tem um contato maior com a atmosfera, sofrendo mais atrito e diminuindo a velocidade. Quanto menor e mais pesado você for, pior será a sua queda. Por exemplo, para um rato, a gravidade não oferece muito perigo. Se ele cair em um poço de 1 quilômetro de profundidade, ele sofrerá uma pancada e continuará vivo, considerando um solo um pouco mais macio. Mas vamos supor que esse rato morra na queda. Mesmo morto, o corpo do rato continua inteiro. Mas se você jogar um homem da mesma altura, ele morrerá e seu corpo ficará despedaçado, enquanto um cavalo provavelmente iria estourar. Já um inseto, por exemplo, não sofreria dano algum. De forma resumida, as pessoas mais leves e compridas têm mais chances de ter uma queda mais branda. Vamos imaginar que um dia você resolva realizar o sonho de sua vida, que é pular de paraquedas. Só que quando você salta, o paraquedas acaba não abrindo e a única coisa que você pode fazer é usar sua inteligência para salvar a sua vida. A primeira coisa a se fazer, que todos devem ter em mente, é manter a calma. Entrar em desespero, gritar ou chorar não vão amenizar a queda, né? Então, não entre em pânico. Eu sei que deve ser difícil, mas feito isso, você já começou bem. Depois, faça uma posição chamada de esquilo voador. Estique seus braços e pernas para formar um X, mantendo o peito para baixo e arqueando as costas para criar uma resistência ao vento. Feito isso, é hora de escolher um alvo. Isso mesmo, você terá que escolher um local onde irá cair. Obviamente, superfícies mais duras como o asfalto devem ser evitadas, né? Mas Mozart, então quer dizer que a água é uma boa escolha? Definitivamente não. Quando você cair na água, ela estará tão dura quanto o chão. Você provavelmente irá quebrar várias partes do corpo e acabará morrendo afogado. Foque em arbustos, árvores com muitos galhos, neve e ambientes pantanosos. Apesar de isso não garantir que você irá sobreviver, existem casos de pessoas, como os que eu contei no começo do vídeo, que só sobreviveram porque o impacto foi absorvido pelos galhos de árvores e porque caíram em uma superfície não tão dura. Por fim, escolha exatamente a posição que você irá cair. Cair de cabeça é uma péssima escolha. Isso é óbvio, né? Apesar de que cair de bruços pareça ser a melhor escolha, pois assim o corpo ajuda a diminuir a velocidade através da resistência e a força do impacto será distribuída pelo corpo. A Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos recomenda cair como um paraquedista, com os pés juntos e os calcanhares, joelhos e quadris flexionados. Qual a chance de você sobreviver? Isso é relativo. Como eu disse, tudo depende muito do local em que você está e do alvo que você escolheu para cair. Eu
do fundo do meu coração. Espero que você nunca precise usar essas dicas, mas caso se encontre nessa situação, você já sabe o que fazer. Lembrando que nós não queremos incentivar ninguém a pular de lugares altos, então, em hipótese alguma, faça isso na sua casa, viu? Eu fico por aqui, mas nós nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau e um grande abraço.